Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e nesta irei apresentar os conceitos importantes em genética. Então, a gente vai fazer como se fosse um grande dicionário de termos que a gente usa em genética e isso vai nos ajudar nas próximas aulas. Vamos lá? Então, qual é o meu objetivo com esta aula? Que vocês conheçam os principais conceitos, que vocês saibam diferenciar e, como eu costumo dizer, que isso fique no sangue de vocês, porque são conceitos que, a partir de um certo momento, não vamos mais explicá-los, eles precisam ser compreensíveis a todos. Então, toda vez que tiver alguma dúvida com relação a eles, retorne aqui nesse vídeo para poder entender do que estamos falando. Então vamos relembrar o que vimos no último vídeo. Se você não acompanhou, foi o vídeo sobre Mendel. Vimos que Gregor Mendel é o pai da genética, foi ele que criou duas regras principais, que são a primeira e a segunda lei de Mendel, que vamos ver ainda essas leis ao longo das nossas aulas. E para isso ele estudou ervilhas dessa espécie aqui, Pisum sativum. Por que ele estudou essas ervilhas? Por causa da facilidade de cultivo, da variedade de características que elas têm, o ciclo de vida curto, a descendência fértil que elas davam no cruzamento e também a facilidade de polinização. E aí se lembra lá como acontece a polinização nas flores, né? Se tira o androceu, deixa só com o gineceu, que é o órgão feminino, e faz a fecundação para poder controlar essas características. E quais eram as características que Mendel observou nas ervilhas? Primeiro, com relação à semente, ele observou tanto a forma quanto a cor. Ele via que podia ter variações, a forma poderia ser lisa e cinza ou rugosa e branca, enquanto a cor dela lá dentro poderia ser amarela ou verde. Características da flor, como a cor da flor, da vagem, forma e cor, e do pé, local e tamanho. Hoje vamos falar bastante aqui da semente, será nosso exemplo. Então lembre-se aqui que ele percebeu que com relação à semente ela tinha duas características, que era a forma, que poderia ser lisa ou rugosa, e a cor, que poderia ser amarela ou verde. Vamos falar bastante sobre isso para entender alguns conceitos em genética. Então, o primeiro termo que eu quero esclarecer com vocês, na verdade, é diferenciar dois termos, células haploides de células diploides. Células haploides são aquelas que possuem uma única cópia do seu genótipo, ou seja, uma única cópia dos seus genes, enquanto nas diploides ela tem uma dupla cópia dos seus cromossomos. Seus cromossomos estão formando pares aqui. Enquanto a haploide, o haploide que significa de um só tem um cromossomo. Não um cromossomo total, tá? Uma única cópia do cromossomo. Enquanto nas diploides, os cromossomos estão formando pares, tem duas cópias, certo? Como a gente diferencia isso mais facilmente? Lembra lá da meiose, que na meiose a gente forma os gametas? Nos homens, os espermatozoides, nas mulheres, os ovócitos primários, ou óvulos, como vocês costumam chamar. Então, essas são células que nós chamamos de haploides. Na meiose, justamente a fase em que a gente divide na metade a quantidade de cromossomos no nosso corpo. De 46 na espécie humana, passamos para 23. Nas células diploides, são as nossas células comuns, elas têm a cópia todinha. Depois que a fecundação, ao encontro do espermatozoide com o ovócito, você forma uma célula diploide com duas cópias, metade que veio da mãe e metade que veio do pai. E aí surgem dois novos conceitos que a gente precisa saber em genética. As células germinativas ou reprodutivas, que são justamente os gametas, espermatozoide e ovócito, o óvulo. E as células somáticas. Células somáticas são as células do seu corpo, exceto as de reprodução. Então, as células somáticas, células da sua pele, dos seus olhos, de todo o seu corpo, porque elas são diploides, elas têm duplo conjunto, a parte que veio da sua mãe e a parte que veio do seu pai. O único momento em que isso não acontece é nos seus gametas, são nas células germinativas. Então, quando estivermos falando de células germinativas, estamos falando de células com uma única cópia de cromossomos. Nas células somáticas, estamos falando com pares de cromossomos, tá? São células diploides. Então, o que são cromossomos homólogos? E aí a gente volta lá naquele conceito de células diploides. São quando os cromossomos estão em pares,
o par que veio da sua mãe, o par que veio do seu pai, lá na fecundação, certo? Lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos em 23 pares, um da mãe, um do pai, certo? Cada espécie tem um número de cromossomos diferentes. Por isso que a gente está falando aqui da espécie humana. É o mais importante que nós vamos estudar em genética. A gente vai falar mais sobre a espécie humana, certo? Mas a mosca vai ter um outro número de cromossomos, com outro conjunto de genes, etc. Certo? Locus gênico. Ok, então nós temos aqui os nossos cromossomos homólogos e nos cromossomos está a nossa informação genética. Cada traço seu está escrito no seu DNA. Então, como vai ser os seus olhos, como vai ser o seu cabelo, como vai ser a sua pele, tudo isso está escrito no seu DNA, certo? Em caixinhas que a gente chama de genes. Então, cada gene do seu DNA vai trazer uma característica sua. O espaço em que essa informação está, então, eu quero a informação da cor dos olhos. Então, o espaço que ela está no cromossomo, a gente chama de locus gênico. Então, esse aqui é o espaço onde essa informação está. Eu não sei qual é a informação, é só o espaço. Pensa numa casa, é como se fosse o terreno da casa. Eu não estou vendo a casa, eu estou vendo só o terreno. Isso é o locus gênico. E nesses terrenos, eu posso ter diferentes tipos de casa, não posso? Eu posso ter um prédio, eu posso ter uma casa, eu posso ter um terreno baldio, sem nada dentro, na verdade. Claro que isso não vai acontecer com os genes, mas o que eu quero que vocês entendam é que, quando a gente falar de locus gênico, está dizendo a posição, o terreno daquela informação. E quando eu falar em alelos, eu estou falando da informação em si. Por exemplo, aqui, o alelo é o azão que está aqui, e aqui pode ser um azão, pode ser um azinho, não sei o que informação está ali, certo? Então, eu tenho o locus, o espaço, e os alelos possíveis que estão ali, a informação possível que está ali, o tipo de casa diferente que está ali. Se a gente trazer para o genótipo, se eu posso ter o alelo de cor de olhos azuis, como eu posso ter o alelo de cor de olhos pretos, alelo de cor de olhos castanhos, mas o espaço, o locus gênico, é o mesmo, o que muda é a informação. Certo? Entenderam a diferença entre locus e alelos? Certo. Agora a gente vai ver várias informações. Então, como a gente viu, aqui eu tenho os meus locus, os espacinhos, certo? E aqui eu tenho justamente os meus alelos, a informação. Qual é a informação que está nesse espaço? Tá? Lembrando lá, como eu falei, a gente vai usar bastante o exemplo de Mendel, tanto a forma quanto a cor da semente. Aqui, nesses cromossomos homólogos, lembra lá, são os parzinhos, que as informações é uma célula diploide, que a informação tá duplicada dessas informações. Eu vou ter aqui um Vzão e um Vzinho. O que isso significa? Eu tenho nesse cromossomo o gene para a cor amarela, que é o Vzão, e no cromossomo homólogo dele, no parzinho dele, eu tenho o Vzinho. Deixa eu apagar aqui que ficou bem em cima. Eu tenho o Vzinho, que é o gene que vai me dar a cor verde, a informação verde, certo? Em outro locus gênico, eu tenho o Rzão, que é o gene que vai me dar a informação da semente ser o quê? Lisa. E tem um Rzinho para semente ser rugosa. Por que Vzão? Por que Rzão? É consenso em genética que a gente sempre usa a primeira letra da característica que é recessiva. O que eu estou falando? Lembra na outra aula, quando a gente fez os cruzamentos, que a gente viu que o amarelo era dominante e o verde era recessivo porque era a cor que se escondia na primeira geração dos filhos? Então, se o verde é o que se esconde, ela é a recessiva. Verde começa com que letra? Com V. Logo, a letra que eu vou usar para ser os meus alelos será o V. É a característica recessiva, a primeira letra. Se eu estou falando da característica dominante, essa letra será maiúscula. Quando eu estiver falando da característica recessiva, a letra usada vai ser minúscula. Agora, aqui embaixo, nós temos, com relação ao outro locus, a forma da semente, se ela é rugosa ou lisa. Nós sabemos, aqui a gente não fez o cruzamento na outra aula, mas
a gente já fez cruzamentos anteriores, né? O Mendel fez os cruzamentos e viu que rugosa era a característica recessiva. Logo, eu vou usar a primeira letra dela, que é o R, como a minha letra para representar os meus alelos. Se eu estou falando da característica dominante, que é o lisa, eu vou usar Rzão. Se eu estou falando da característica recessiva, que é o rugosa, eu vou falar Rzinho. Isso é importante, eu não posso misturar as letras, botar aqui a lisão e aqui a Rzinho, porque senão estou falando de informações diferentes, de locos diferentes, certo? Eu tenho que usar a mesma letra. Na dúvida, eu não sei qual é a dominante, qual é a recessiva. Em exercícios, vocês podem usar uma única letra. Eu vou usar azão e azinho. Não sei ainda quem é o dominante, não sei quem é a recessiva, vou usar azão e azinho. Ok, em alguns exercícios isso, a gente aceita, principalmente nos exercícios iniciais. Mas entenda que é consenso a gente sempre usar a característica que é recessiva. Se você tiver alguma informação no texto, na questão, falando qual é a característica recessiva, já saiba que você deve usar a primeira letra para representar, a primeira letra da recessiva. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Beleza, então agora eu já sei de onde vem o raio dessas letrinhas que aparecem aqui, certo? A gente chama de genótipo justamente esse conjunto de letrinhas, vamos dizer assim, os genes, as informações genéticas que estão no nosso DNA. Então, se eu quiser saber qual é o genótipo aqui desses cromossomos aqui, é claro que vai ter muito mais do que esse, porque a ervilha vai ter mais cromossomos, ela não vai ter só um par. Eu posso dizer que nesse exemplo, o meu genótipo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ok? Então, seriam as letrinhas, esses são os meus genes, a informação que está lá no meu DNA. O que eu não vejo, vamos dizer assim, que está escrito lá. E eu chamo de fenótipo todas aquelas características que são expressas, ou seja, que a informação que está contida no DNA, lá bonitinha, depois de fazer transcrição e tradução, vai surgir. Vai aparecer, vai fazer a sua função. A gente fala, para poder vocês entenderem um pouco melhor, aquilo que pode ser visto, como, por exemplo, o seu genótipo é o que está escrito lá no seu DNA, como é que é a cor dos seus olhos, quais são os seus genes, e o fenótipo é a cor que você está vendo, se é azul, se é verde. Então, isso é uma forma, só que não é uma forma muito clara, porque tem coisas em você que são fenótipos e você não está vendo. Certo? Então, é uma forma de ajudar vocês a compreender. Genótipo é o que está escrito no seu DNA, fenótipo é aquilo que você vê, entre aspas, tá? Aquilo que está sendo expresso, o que o seu DNA manda o seu corpo fazer. Além disso, dependendo da letrinha que você tem, você pode ser homozigoto ou heterozigoto. Respira, tá tudo bem, eu sei que é um monte de palavra, mas a gente vai conseguir. Homozigoto, homo, significa igual. A palavra hétero significa diferente, certo? Zigoto é justamente após a fecundação, é aquele ovinho, o ovo que se forma do encontro. Então, é um ovo igual, o outro é um ovo diferente. Olha, a palavra te dá uma dica. A gente fala que alguma coisa é homozigota quando as letrinhas, quando os alelos delas nos pares de cromossomos homólogos são iguais. Então, se for Vzão, Vzão, ele é um homozigoto dominante. E a gente fala puro. Puro por quê? Porque ele não está misturado, tá? Eles são letrinhas iguais. Nesse caso aqui da cor da nossa semente, seria a cor amarela, o fenótipo, ok? Esse aqui é o genótipo, esse é o fenótipo. Se ele for Vzinho, Vzinho, ele também é homozigoto, só que ele não vai ser mais um homozigoto dominante. Como a gente viu, a cor verde ela é recessiva, então ele vai ser um homozigoto recessivo puro também, porque ele é Vzinho, Vzinho. O meu fenótipo vai ser verde e o meu genótipo Vzinho, Vzinho. Ok? Entendemos o que é homozigoto? Então, quando eu falo a palavrinha mágica homozigoto para você, eu estou dizendo que as letras vão ser iguais. Seus genes vão ser iguais, nos dois parzinhos. Isso é importante. Quando eu falo heterozigoto, eu também já te dou uma grande dica. Eu estou dizendo que o meu ovo ele é diferente lá, que se formou. Ou seja, que eu vou ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula para aquele gene, que meus genes são diferentes, vou ter uma mistura de características. Então, aqui a gente fala em heterozigoto dominante. Heterozigoto, esse dominante a gente nem usaria. Ele é um heterozigoto
ele é um híbrido, ou seja, ele é uma mistura de coisas. Tá? Esquece esse dominante aqui. Ele é um heterozigoto híbrido, é uma mistura. Ele tem um Vzão e tem um Vzinho. Ele tem duas características nele. Como a gente viu no exemplo da ervilha, isso vai me dar também ervilhas amarelas. Isso vai mudar ao longo das próximas leis que a gente for estudando. Mas é importante a gente entender o conceito, certo? Então, homozigoto, os cromossomos homólogos têm alelos iguais. Heterozigoto, os cromossomos homólogos têm alelos diferentes. Tem duas coisas misturadas. No nosso caso, ele vai ter a informação para uma ervilha amarela e a informação para uma ervilha verde, certo? A mesma coisa no Rzão e Rzinho. A informação para uma ervilha lisa e a informação para uma ervilha rugosa, certo? Então, são híbridos, são misturas. Certo. E quando eu tenho uma ervilha, a gente vai continuar com o exemplo das ervilhas, da cor das ervilhas, que eu não sei o que ela é, porque olha só, o amarelo a gente viu lá que ele pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, lembra? Ele pode ser os dois. E eu não sei o que ele é. O que eu faço? Eu faço uma coisa chamada de cruzamento teste. Eu pego uma ervilha que eu tenho certeza do que ela é, porque a gente sabe que ervilha verde só pode ser o quê? Homozigoto puro, eu só posso ter letrinhas iguais, Vzinho, Vzinho, senão não nasce verde. E eu boto a flor dessa ervilha para cruzar com a da outra. E aí eu vou ver o que vai nascer. Se nascerem só filhos amarelos, provavelmente, e eu não posso dizer com certeza, essa ervilha é Vzão, Vzão. Por que eu não posso dizer com certeza? Porque basta nascer uma ervilhinha verde aqui, no meio da história, que isso cai por terra. Então, eu digo que tem uma alta probabilidade de ser Vzão, Vzão. Agora, basta nascer uma ervilha verde, que aí eu vou ter certeza que essa ervilha aqui, ela é Vzão, Vzinho. Porque nasceu uma verde. Por que isso? Porque a ervilha verde daqui, ó, ela só pode dar Vzinho para suas filhas. Ela não pode dar mais nada a não ser Vzinho. Então, um Vzinho ela já tem. Essa ervilha aqui, ela pode, se ela for Vzão, Vzão, ela só pode dar Vzão. Se ela desse Vzão aqui para essa, ela nunca nasceria o quê? Verde. Que seria Vzão, Vzinho, amarelo. Agora, se ela for Vzão, Vzinho, ela pode dar um Vzinho para cá, porque ela vai ter um Vzão e um Vzinho, ela pode vir e dar um Vzinho também para cá. Lembra que a gente recebe uma cópia da mãe e uma cópia do pai? Então, aqui, ó, tá recebendo uma da mãe, o Vzinho da mãe tá recebendo aqui, o outro Vzinho tá recebendo aqui, o outro Vzinho tá recebendo aqui. E agora vai receber do pai. Se for Vzão, Vzão, o pai só vai poder dar Vzão. Só podem nascer o quê? Amarelos. Todas que o pai dá, só pode ser Vzão. Então, isso aqui, ele tem como dar aqui Vzinho aqui? Não tem como dar. Mas, se ele for Vzão, Vzinho, ele pode dar um Vzinho e aí nascer uma verde. Calma que a gente vai ver uma maneira mais fácil da gente fazer esses cruzamentos, tá? Então, quando eu quero descobrir qual é o meu genótipo de algum ser, eu coloco ele para cruzar com o outro que eu tenho certeza do que ele é, com o recessivo. Certo. A gente desenha as relações que acontecem. Quando estamos falando em genética, a gente está falando em masculino e feminino. Por quê? Porque a gente está falando em possibilidades de ter filhos, ter uma herança genética, certo? Então, aqui a gente não tem nenhuma relação com gênero, com nada disso. A gente tem relação com masculino e feminino e capacidade de cruzamento para gerar descendentes. É só isso que importa em genética. Não tem nada que vá fugir a esse fato de poder gerar filhos, certo? A gente não está discutindo nada além disso. Quando eu quero representar, então, um cruzamento, eu coloco um masculino com um feminino, que aí pode ser homem, pode ser bicho, pode ser o que for, eu estou representando um cruzamento. Eu uso o quadrado para representar um indivíduo do sexo masculino, certo?
e um círculo para usar um indivíduo sexo feminino. Caso o indefinido aqui que a gente diga é porque na hora do problema você não sabe quem é o homem, quem é o macho, qual é a fêmea, você não sabe quais são, qual o masculino, qual o feminino, então a gente coloca o triângulo, tá? O indefinido quer dizer isso. Eu não sei, o problema não me disse quem é o masculino e quem é o feminino, eu não sei quem é. Então eu coloco o triângulo, não, perdão, o losango. Então quando eu quero representar dois seres que estão copulando, vamos dizer assim, eu coloco um tracinho ligando os dois, tá vendo? Um único tracinho ligando os dois. Então, esse é o macho com a fêmea. Quando essa relação não é uma relação corriqueira, a gente fala aqui como casamento, mas casamento não é uma boa expressão, porque existem pessoas que não são necessariamente casadas, mas que têm uma relação constante, né? Assim como animais, a maioria, tem muitos animais que eles têm uma relação constante também. Quando essa relação está fugindo da constância, aconteceu com um outro indivíduo que não é o par que sempre acontece, foi uma única vez, alguma coisa assim, esporádica, a gente coloca essa relação com pontilhado. Então, é uma relação esporádica, não é algo frequente como a outra. Caso seja uma relação consanguínea, ou seja, por exemplo, entre irmãos, e isso é muito comum, principalmente em animais, quando a população é muito pequena, a gente coloca esse símbolo, são como se fosse um igual, duas linhas ligando, quer dizer que eles são parentes, foi uma relação consanguínea. Certo? Isso é importante, porque uma relação consanguínea quer dizer que os genes deles são muito parecidos. E isso pode ocasionar diversos problemas na linhagem dos filhos que eles venham a ter. Certo? Voltamos lá, então, para o nosso casal que tem uma relação constante, que estão casados. Casados, novamente, no fato de ser uma relação constante, não um casamento bonitinho, como a gente conhece. Quando eles tiverem um filho, eu saio dessa ligação dos dois e coloco o filho dele. Nesse caso aqui foi uma menina, então uma filha. Se tiverem mais de um filho, eu vou acrescentando os filhos de acordo com o que eles são. Se eles tiverem um filho e eles não tem problema não informar se é um menino ou uma menina, eu vou lá e coloco um losango. Caso algum desses, ou o pai, ou uma mãe, ou né, do casal, seja afetado por alguma doença, por alguma característica, esse quadradinho ele vai estar o que a gente chama de achurado, ele vai estar pintado, todo pintado. E eu não vou ter coordenação motora para pintar ele todo aqui. Mas ele vai estar todo como se fosse preto, tá? Todo pintadinho de preto. Isso é um casal que tenha... Esse é um indivíduo que é afetado por alguma doença, tá? Ele vai estar o quadradinho todo pintadinho de preto. Então, ele é afetado e aqui no caso a parceira não é afetada. E se o filho for afetado também, o indivíduo afetado vai estar todo achurado, todo pintadinho também, de preto, certo? Então, se a gente está falando de alguma síndrome, alguma doença, alguma coisa, e a pessoa é afetada, a pessoa possui essa síndrome, a gente vai ter esse achurado, essa pintura total do quadradinho. Ele é todo pretinho, tá, gente? Aqui eu não consegui pintar todo, mas ele é todo. Certo. Existem outros tipos. Se, por exemplo, for irmãos gêmeos, você vai ter aqui da árvore saindo deixa eu ver se eu consigo fazer. Uma única, tá lá, o pai, a mãe, saindo aqui, um único assim, isso quer dizer que são irmãos gêmeos, tá? Tá ótima a coordenação, né? São gêmeos idênticos, tá? Se for assim, esses aqui são idênticos, esse aqui é um outro filho. E se eles forem gêmeos idênticos mesmo, a gente vai colocar mais um traço. Mais um traço ligando esses dois. Isso indica que eles são gêmeos idênticos. Se forem gêmeos, que são univitelinos, que a gente fala, se forem gêmeos não idênticos, não haverá esse traço. Eles são gêmeos, mas eles não são idênticos. E isso é importante por quê? Porque gêmeos idênticos quer dizer que o DNA deles são iguais. Então, o que serve para um serve para outro. Se eles são gêmeos, mas eles não são idênticos, é como se fosse uma outra gravidez. Então, o DNA deles não será igual, certo? Por isso que é importante eu saber se são idênticos ou não nesse caso.
Lembrando que para ser gêmeos idênticos tem que ser do mesmo sexo. Se forem gêmeos, um é masculino e o outro é feminino, eles não são idênticos. Já por aí, já você não precisa nem se preocupar em tentar descobrir se são idênticos ou não. Tá, e agora, se eu tenho um casal, como eu sei que tipos de filhos eles podem ter? Existe uma área da genética, uma área médica da genética, justamente para fazer a leitura do DNA do pai e da mãe para ver a probabilidade de eles terem alguma criança com alguma doença genética. Então, pessoas que têm na família uma doença genética muito corriqueira, antes de ter filhos, eles podem consultar um geneticista para avaliar se eles podem vir a ter alguma criança com essa doença ou não. E por isso nós estudamos genética também. Apesar de ser complicadinho, é bom para que você tenha conhecimento quando você estiver, né, com seu parceiro ou sua parceira, das possibilidades de vocês virem a ter alguma criança, se é preciso procurar uma ajuda ou não, para evitar algum tipo de problema como esse. Então, o que a gente faz? Para a gente saber o que pode sair dos filhos de um casal. A gente faz uma coisa chamada quadrado de Punnett. É esse quadradinho aqui que você já está vendo, e nós vamos preencher esse quadrado. Então, o que é o quadrado de Punnett? Eu vou colocar no meu quadrado quais são os gametas dos pais, ou seja, quais os espermatozoides o pai pode gerar, quais os óvulos a mãe pode gerar, e vou combiná-los para ver as possibilidades de filhos que nascerão dali. Então, aqui no nosso exemplo, e aqui a gente vai usar uma outra simbologia. Enquanto no heredograma a gente desenha quadrados e círculos, no quadrado de Punnett fica muito complicado para você desenhar quadrado e círculo aqui. Nós utilizamos o símbolo do feminino e o símbolo do masculino. O símbolo do feminino, para você poder lembrar mais fácil, ele representa uma mulher segurando um espelho. Isso aqui é como se fosse a base do espelho. E do masculino, como se fosse um homem com um escudo, segurando o escudo dele, certo? Então, fica mais fácil para se lembrar qual é o feminino e qual é o masculino, certo? Aqui eu dei para vocês que essa ervilha aqui foi a da plantinha que Mendel deixou como feminina. E esta ervilha aqui foi a da plantinha que Mendel determinou como masculina, tá? Então, feminino vai ser o Vzinho, Vzinho, masculino vai ser o Vzão, Vzinho. O que eu vou fazer no meu quadrado de Punnett? Eu tenho que colocar ou masculino ou feminino. Essa aí eu decido, não tem problema. Mas se eu começo com masculino, tem que ser todo masculino. Se eu começo com feminino, tem que ser todo feminino. Então, eu coloco ou todo o feminino aqui nas minhas colunas. E aí, se eu coloquei todo o feminino aqui, eu vou colocar todo o masculino aqui. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar o meu feminino aqui todo e o masculino todo aqui. Ou eu posso inverter, colocar todo o genótipo do meu masculino aqui e o meu feminino aqui. Isso eu decido, tá? Isso não tem problema. O importante é que um fique na coluna e o outro fique na linha e eu não misture os dois. Eu não posso começar colocando aqui o do feminino, chegar no meio do caminho e botar o masculino. Isso não, aí vai dar tudo errado. Tá bom? Então, vamos começar a preencher nossa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse a meiose. Dividir e formar os gametas do meu feminino. Então, olhe para cá. A minha feminina ela tem um Vzinho e um Vzinho. Logo, ela vai formar óvulos o quê? Vzinhos. Opa, deixa eu botar um Vzinho. Vzinhos e Vzinhos, certo? Ela só pode formar um óvulo Vzinho. Não tem outra coisa para sair dali. Mas se eu olho para o meu masculino, ele tem um Vzão e um Vzinho. Logo, ele poderá formar espermatozoides Vzões e Vzinhos, certo? Então, vamos preencher nosso quadro. Sabendo disso, vamos preencher nosso quadro. Comecei com o meu feminino. Fiz a meiose, formei meus óvulos. Meus óvulos só podem ser Vzinho, Vzinho. Beleza? Fiz a meiose agora do masculino, vou formar os espermatozoides deles. Eles podem ser Vzão e Vzinho, certo? Então, olha que eu optei por colocar todos os meus femininos
nas colunas e os masculinos em cada linha, certo? Na primeira coluna nas linhas. Isso é importante, isso você não pode misturar. Okay? Você pode inverter, botar todo feminino aqui e todo masculino aqui, isso não tem problema. O que você não pode inverter é colocar, misturar, botar aqui feminino, botar um Vzão, Vzinho e esse é feminino, entendeu? Você não pode misturar isso. Isso que você não pode inverter. Se colocou coluna feminino, vai até o fim. Se colocou linha feminina, vai até o fim. Beleza, agora que eu já fiz a minha meiose, já separei os meus gametas, agora eu vou fazer o quê? Depois que a gente produz gameta, a gente faz a fecundação, a gente junta eles para saber o que vai sair dali. Então, vamos começar. Vou pegar a minha segunda coluna, no caso, né? Minha segunda coluna com a minha segunda linha e vou juntar as duas. Se o óvulo é Vzinho, ele vai ter um Vzinho. Se o espermatozoide é o Vzão, vai ser um Vzão. Vou para a próxima. Então, esse filho que nasceu aqui vai ser Vzão, Vzinho. Próxima possibilidade de cruzamento, próximo encontro que pode acontecer. O Vzinho que veio lá do óvulo, né? Aquele óvulo Vzinho, encontrando um espermatozoide Vzinho também. Então, o filho que vai nascer dali, Vzinho, Vzinho. Próximo. Vzinho do óvulo com Vzão do espermatozoide. Nasceu um filhinho ali, que é Vzão, Vzinho, um híbrido. Por fim, o Vzinho de um óvulo com um Vzinho de um espermatozoide. Nasceu um homozigoto puro ali, ó, recessivo, Vzinho, Vzinho. Beleza? Então, agora eu tenho todas as possibilidades de filhos do cruzamento aqui. Eu posso organizar, eu gosto sempre de organizar para deixar o símbolo dominante na frente. Então, vamos organizar. Mas isso é simplesmente meu para facilitar na hora de olhar para o quadro. Você não precisa obrigatoriamente fazer isso. Só acho que fica mais claro na hora de você olhar para o quadro. Só mudei a posição, só para ficar mais claro para a gente ver que aqui tem Vzão, tá? Não é obrigatório, é algo que acho que fica mais fácil para organização. Só isso. Então, esse aqui é o resultado da minha fecundação. Eu tenho dois Vzão, Vzinho, dois filhos Vzão, Vzinho, dois filhos híbridos e dois filhos Vzinho, Vzinho. Então, são possibilidades, probabilidades de nascerem filhos. Vai nascer de uma única gravidez, então tá lá. A fêmea foi lá e engravidou. Essa gravidez pode ser um filho. Vzão, Vzinho. Ele pode ser Vzão, Vzinho. Ele pode ser Vzinho, Vzinho. Ou Vzinho, Vzinho. Essas são as possibilidades de uma única gravidez. Se ela engravidar de novo, ela vai ter as mesmas possibilidades. Claro, se for do mesmo pai, as mesmas possibilidades. Então, eu vou calculando as possibilidades daquele indivíduo ser. Então, eu tenho o meu genótipo antes. Agora, eu vou ter o meu fenótipo. Agora, eu vou colocar o meu fenótipo. Se o filho for Vzão, Vzinho, o fenótipo dele será ervilhas amarelas. Se for Vzinho, Vzinho, o fenótipo dele serão ervilhas verdes. Então, perceba que eu tenho possibilidades de genótipos Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho e de fenótipos amarelo e verde. Então, esse casal amarelo e verde pode ter qualquer uma das possibilidades de filho, ou amarelo ou verde, beleza? E na mesma proporção, de 50%, porque ó, de 100%, ó, 25, deixa eu apagar essa com muita linha para facilitar a nossa vida. De 100%, deixa eu pegar outra cor, de 100% de possibilidades, 25 mais 25, ou seja, 50% de nascerem ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, e 50% de nascerem ervilhas verdes, que são Vzinho, Vzinho. Ok? Então, eu deixo um desafio para você treinar fazendo mais quadrado de Punnett. Então, tenho aqui 5
formas que vocês podem testar. Tentem fazer, vejam onde aparecem a dúvida. Você pode determinar quem vai ser o macho, quem vai ser a fêmea, não tem problema. Mas façam os quadrados, tentem resolver e achar as possibilidades de filhos. Ok? É um exercício aí para você treinar e ver se está tudo certo. Você pode deixar nos comentários aqui embaixo o que você encontrou, que eu avalio se está correto ou não. Sei que são muitas palavras, muitos termos, mas são termos que te ajudam na resolução dos problemas que vierem, né, posteriormente. Volte sempre que for necessário, tente esclarecer, procure, se algum tema ficou confuso ainda, procure outros vídeos, outros textos que possam lhe auxiliar, ou deixe suas dúvidas que, assim possível, vou responder. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!